A minha oração é que o desejo por buscar mais de Deus, por se consagrar mais a Jesus, venha arder no teu coração. Amém? Que nós venhamos voltar à prática do jejum com intensidade a partir de hoje. Então te prepara aí que você vai sair daqui diferente hoje. Você quer sair diferente? Quer vir pra cá e voltar do mesmo jeito? Não dá, né? Por mais que é confortável. É muito confortável. Mas a gente tem que buscar mudança e melhorar a cada dia para o Senhor. Porque Ele é digno. É o mínimo que a gente pode fazer. Vamos orar então? Aí onde você está, fecha os seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você. Prepara o seu coração. Pai, nós te louvamos, porque Tu és um Deus bom. O Teu amor, Ele é leal, como diz a Tua palavra. Senhor, e nós te agradecemos por nessa manhã podemos parar tudo, ouvir a Tua voz e as Tuas instruções. Senhor, que todas as escamas dos nossos olhos venham cair por terra hoje em nome de Jesus. Toda falta de entendimento caia por terra hoje em nome de Jesus. Toda distração caia por terra hoje em nome de Jesus. Senhor, e que essa palavra venha entrar como uma flecha no nosso coração. Tocar, Senhor, tanto o espírito quanto a nossa alma, até mesmo o nosso físico venha a ser mexido hoje. E assim, Senhor, o Teu reino ser estabelecido através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, falar sobre jejum, primeiro eu preciso trazer um entendimento para você sobre algumas coisas. E algumas coisas você bem beabá, por quê? Porque tem muita gente que está vindo nova para Jesus e não sabe como fazer um jejum, por que é importante fazer jejum. Outros já estão há tempo na igreja, mas ficam com vergonha de perguntar. Eu vou perguntar isso para a pastora, ela vai pensar o quê de mim, né? Então hoje a gente vai tirar as dúvidas. Amém? Coloca para mim, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se puder colocar na NVI, eu agradeço, que é a Bíblia agora que eu estou. Ontem eu estava com outra. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que diz. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que nós somos um ser tricotômico. Meu Deus, pastora, que bicho é esse? Nós somos um ser composto por 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. E está tudo interligado. E aqui está falando que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Nós precisamos buscar santidade em todas as áreas da nossa vida. E o jejum é uma ferramenta que nos ajuda. Porque ele começa pela boca, pelo corpo. Pega a nossa alma, porque ela grita, e ministra o nosso espírito. Então o jejum ele é muito, muito importante para a vida com Deus, para a vida da igreja, para a sua vida com Jesus. Quem sabe você nunca jejuou, quem sabe faz tempo que você não jejua. E se você já jejuou algum dia, você sabe a diferença que faz na sua vida. O jejum. Fácil? Não é. Mas vale a pena. Jejum significa privação total ou parcial de um alimento. O jejum ele está totalmente ligado à alimentação, tá? E a definição do jejum bíblico é restrição de alimento com um objetivo espiritual. Porque se você não tiver um objetivo espiritual, vira o quê? O que vira, gente? Fala aí comigo. Sei que é de manhã, domingo, né? Mas se a gente faz um jejum e não tem um objetivo espiritual, vira o quê? Dieta. Fica um pouquinho mais magrinho. Isso é bom também. Isso é muito bom também. A gente tem cuidado do nosso corpo. É o corpo que o Senhor nos deu. É templo do Senhor, do Espírito Santo. E a unção que você carrega vai respeitar o teu físico, sabia? Então a gente precisa ter uma atenção com o nosso corpo.
Quantas vezes eu fui ministrar, fui em algum lugar cansada, porque muitas vezes comi mal, não cuidei, e aí não consegui ministrar como era para ministrar. Gente, a gente estava aqui esse final de semana, a pastora Lu Alone estava com a gente, eu achei incrível, porque ela chegou na sexta-feira, ela saiu lá de Manaus, ela está morando em Manaus, à 1 da manhã, ela acordou, veio, não conseguiu dormir, descansar, e à noite ela ministrou o louvor, depois subiu e ministrou as teens. E gente, ministrar a teen é bem desgastante, porque eles, querem ouvir, querem estar perto e tal. É bem desgastante. Eu já fui líder de teens também. A gente ama demais, mas e fora a questão espiritual que é forte. E ela ali, sabe? Cheia de Deus e animada e ministrando. No final eu vi que ela estava cansada. Mas eu também observei o cuidado que ela tem. Isso faz toda a diferença. Então, fica atento. Cuida do seu corpo com exercícios, cuidar com a alimentação. Não vai ficar sem comer nada, você pode comer, mas coma de tudo, mas não coma tudo, amém? Tem que ter cuidado, uma responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Então, mas se a gente faz um jejum espiritual, tem que ter esse foco espiritual, ok? Eu tô lendo aqui que tem algumas coisas. Olha só, a palavra hebraica para jejum é sum, não sei se é assim que pronuncia, que significa cobrir a boca. Palavra jejum no hebraico, sum, cobrir a boca. No grego agora ficou mais difícil pronunciar. Nesteo. Vamos para o significado, né? Abster-se de comida. Então, gente, eu quero trazer bem esse entendimento, porque esse negócio, eu estou fazendo jejum de rede social, estou fazendo jejum de TV, estou fazendo jejum... Eu não vou te repreender por isso. Se você quiser usar a palavra jejum, amém. Que vale a intenção do teu coração, ok? Quero fazer jejum disso. Na verdade não é um jejum, é um propósito. Se você for se abster de rede social, de televisão, de qualquer outra coisa, de palavras, eu já fiz, gente, propósito de palavras, jejum de palavras. Jejum entre aspas, porque não é um jejum. Jejum mesmo é abster-se de comida. Já fiz, tive que ficar um dia inteiro em silêncio. Alguns estão pensando assim, nossa, eu vou falar isso para minha esposa. Que a mulher fala, né, gente? Vou contar um segredo. Lá em casa quem fala mais é meu marido, né? Tu também fala, meu Deus do céu, junta os dois, Jesus amado. Quando viaja a gente junto, eu olho assim, os dois falam, eu fico mais quietinha, né? Eu sou quietinha, viu, gente? Os dois falam. Quem sabe algumas mulheres estão pensando, nossa, esse jejum era bom meu marido. Mas tem vezes que a gente precisa se aquietar para ouvir. Mas eu quero que você entenda que quando você fizer um propósito desse, não é um jejum, tá? É válido sim a intenção do teu coração diante de Deus, de querer se abster-se de algumas coisas que estão tirando a tua atenção, estão te distraindo. Isso é muito válido e glória a Deus pela sua vida. Mas não é um jejum, tá certo? O jejum mesmo é quando você se abstém de alimento, ok? Gostei dessa expressão, cobrir a boca. Isso é o jejum. E eu vou trazer alguns exemplos bíblicos de jejum para você ver o quanto que a Bíblia fala sobre jejum. E aqui é só alguns, tem muitos, mas muitos. Coloca para mim Esther capítulo 4, versículo 16. André, vai trabalhar um monte aí hoje, vamos lá. Esther 4:16 diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam. Olha só, eu vou falar desses jejuns, tá? Dos detalhes deles depois. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui é o jejum que Esther traz para o povo, né? Eles estavam numa situação bem terrível. Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Gente, eu esqueci, eu ia fazer um vídeo até para colocar na rede social para o pessoal vir para esse culto com caneta, com papel, anotar tudo, porque vou te dar muita ferramenta. Então, se você não tem aí, pega o celular, anota, só não vai ficar no WhatsApp. Amém? Cuida com a distração.
Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Esse aqui é sobrenatural, tá? E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Jonas capítulo 3, versículo 7. Jonas capítulo 3, versículo 7. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, até os animais entraram, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Quantos dias ali? Não é permitido nenhum. Depois ele vai falar, mas acho que eram 3 dias também. Jeremias 36, 9. Jeremias 36, 9. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Lucas capítulo 7, versículo 33. Lucas 7, 33. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Gente, ontem eu falei para as mulheres sobre esse negócio de falarem de você. Vão falar. Pensa, cara orava, jejuava, falava mal dele, falava que tinha demônio. Então fica tranquilo, tá? Sempre vão falar alguma coisa. O importante é o que o Senhor pensa ao teu respeito. Amém? E a Bíblia nos diz isso. Mateus 4, do 1 ao 2. Mateus 4, do 1 ao 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E para encerrar, Daniel 9:3. Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amém? Quanta gente jejuando, e você vai ficar aqui louco para sair daqui e jejuar. Amém? Num domingo. Mas isso vai te inspirar. Gente, sabe o que eu tenho o costume de fazer? Porque o jejum não é fácil. Você se abster de um alimento não é fácil. Porque comer é bom, não é? Eu gosto, gente. Ou sentar numa mesa. Quer ver agora que está esfriando, né? Ou comer pinhão. Gente, lá em casa a gente adora pinhão. Uma sopa, uma cuca, um chineque. Gente, lá na Joinville era chineque, aqui é chineca, né? Mas o nosso chineque lá é massinha aqui. Então, amém. Vocês entenderam? E aí o que eu faço? Porque não dá inspiração nenhuma para jejuar. Ainda mais nessa época do ano. Então eu volto e meio estou lendo livros sobre jejum. Estou lendo histórias, testemunhos que vão me inspirar a jejuar. Fica uma dica para você. Qual que é o objetivo então do jejum? Você entendeu o que é jejum? É abster-se de alimento, é cobrir a boca. O jejum espiritual é diferente de uma dieta. O objetivo é realmente me dedicar à palavra, à oração. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Você já viu na Bíblia que tem bastante coisa sobre jejum. E eu trouxe poucas, tá? Que a lista é grande. Trouxe só 7 exemplos para você. E agora, qual o objetivo? Para que eu tenho que jejuar? Já que é espiritual, né? Não é dieta. Qual que é o objetivo de eu estar jejuando? O primeiro deles. O primeiro. E todas as vezes que você for jejuar, você vai ter que aplicar esse. É para a santificação, para a consagração. Quando você vai jejuar ao Senhor, primeira coisa é consagração. Porque como eu falei, não é fácil, não é nada agradável. Não me inspira, vou ter que ficar sem comer. E aí quando a gente vai jejuar, já falei aqui algumas vezes, que para mim é difícil, por quê? Porque a alma grita. É a alma, gente, porque muitas vezes eu não estou nem com fome. Tá? Vou te trazer alguns dados também científicos. O corpo, ele aguenta ficar sem comer e sem beber água 3 dias. 3 dias. Por isso que Esther fez 3 dias. Ali também teve uma outra convocação, o rei de Nínive. O de Moisés, que foi 40 dias sem água e sem comida, é sobrenatural, tá? Não vai inventar de fazer esse. Sem uma direção muito, mas muito de Deus. Porque vai morrer. Vai morrer.
Então, quando a gente faz ali meio período de jejum, quase morre, né? Eu quase morro, gente. Quase morro. Mas não é a minha carne. Ainda. Não é a minha carne que eu digo o meu corpo. Porque o meu corpo, gente, tem bastante gordurinha aqui para ele queimar no jejum. Porque o corpo, ele se vira. Ele se vira. Gente, eu fui para a África, tem pessoal, bracinho fininho. As crianças, os homens e as mulheres, eles passam dias muitas vezes sem comer. Então lá vivo. Porque tem coisa no teu corpo para desgastar. Então não vai morrer. Mas parece que a gente vai morrer, não parece? Eu vou jejuar agora de manhã. Meu Deus, estou tonto. Estou tendo vertigem, vou desmaiar. Não é assim? Eu fico. Dor de cabeça. Está queimando toxina. Glória a Deus. Sabia? Quando dá dor de cabeça está queimando toxina. Então deixa de ter dor de cabeça. No começo eu pensava, nossa, não estou tendo dor de cabeça. O que eu estou fazendo comigo? Que louca. Não, o Senhor não vai se agradar disso. Está errado. Não está nada. Você que está cheio de toxina no corpo. Então, na verdade, todo esse passar mal é a tua alma. Porque se você já não ficou muitas vezes meio período, até um dia sem comer, que estava na correria do trabalho e fazendo, e depois lembra, nem comi hoje, e nem passou mal, né? Mas quando fala que vai jejuar, meu Deus, aí mas é alma pura, gente. E é por isso que o primeiro objetivo do jejum é consagração, é santificação. Porque essa alma, ela tem que ir para o lugar dela. E aí, por isso que no momento do jejum você tem que gastar mais tempo, então, orando e buscando ao Senhor e lendo a Bíblia. E aí, nesse momento, o Senhor vai estar gerando santidade dentro de você. Quantas vezes eu vou fazer um jejum hoje, então vou tirar um período maior de oração. Estou lá na oração, começa a mexer a barriga, roncar, dar tontura. E eu começo a declarar, Senhor, nem só de pão o homem viverá, mas eu quero mais a tua presença. Queridos, isso vai me levando a uma intimidade mais profunda, uma busca mais profunda. E aí eu saio, vou fazer algumas coisas, e aí começa a ficar tonta de novo, começa a ficar ruim, alguém come alguma coisa na minha frente. Eu não, mais do que comida, mais do que bebida, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. E eu vou declarando os versículos, e eu vou buscando. E isso vai gerando santificação dentro de mim. E eu começo então a ficar mais sensível às coisas do Espírito. Porque eu começo a colocar a minha alma no lugar dela. E também o meu corpo ter domínio dele. Gente, teve uma vez que Deus pediu para mim. Eu vou abrir algumas coisas, tá? Para vocês. Mas até no final eu vou frisar muito isso. Entenda que o jejum ele é secreto. É você e Deus. Você tem que ficar falando. Mas hoje, como o tema é esse, eu vou abrir algumas coisas para vocês. Uma vez Deus me orientou a fazer um jejum na pandemia. Estourou a pandemia, Deus mandou fazer um jejum de 40 dias de doce. E aí eu pensei, tranquilo, eu sou mais do salgado. Acho que o Espírito Santo olhou para mim, sabe de nada. Gente, eu descobri que eu sou uma formiga. Jesus, eu amo comer doce. Como Deus ministrou a minha vida nesse tempo. E ali, na primeira semana, gente, subi as paredes, quero um doce. E eu descobri que o açúcar, ele é que nem cocaína. Alguns estudos mostram, igual cocaína, ele vicia. E o teu corpo não foi feito para receber esse açúcar branco, viu? Gente, eu não sou contra, eu como doce, tá? Mas a gente tem que ter domínio do nosso corpo. E eu descobri que eu era uma mulher viciada em açúcar. E Deus é tão bom e tão didático comigo que me pede 40 dias. Na pandemia, com as crianças em casa, fazendo bolo todo dia. Né? Mas foi uma benção. Mas o jejum, ele vem para isso, para santificação, para consagração e para você subjugar a tua alma e o teu corpo. Viu? Lembra que nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo? E o nosso espírito, então, está mais sensível ao Senhor. E o nosso espírito, com o Espírito Santo, é claro, governar a nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe porque a nossa vida é uma gangorra emocional, uma gangorra espiritual, que eu venho para uma conferência de mulheres e fico crente. Gente, está tão engraçado lá em casa. A minha filha de manhã, que elas gostam muito de assistir TV, né? Então a gente coloca alguns horários.
A gente gosta de assistir filme. E de manhã já, criança pequena, 5 aninhos, né? Deita lá no sofá, vai ver desenho. E aí eu trouxe para elas e falei, olha, de manhã a mãe sempre acorda e vai ler a Bíblia, vai orar. Então vocês, como ela não lê ainda, você quando acordar vai colocar uma coisa de Jesus para assistir. Você vai se edificar primeiro. Aí ela tá, todo dia de manhã, mãe, primeiro de Jesus, né? Aí agora ela saiu com essa, agora eu acordo crente. Ela falou ontem, foi dormir, ela falou, mãe, amanhã eu vou acordar crente, tá? Eu falei, tá bom, filha. Porque ela achou engraçada essa palavra, crente. Falei, isso aí, você vai acordar crente, vai ficar o dia inteiro crente, vai dormir crente, amém? Ela, tá bom, eu vou acordar crente. Ela tá com essa agora. Aí antes de sair de casa, ela dormiu comigo, que o pastor André tá viajando, ela tá adorando, né, dormir com a mãe. Dela, mãe, eu posso assistir coisa de Jesus? Porque agora eu tô acordando crente, né? Eu falei, tá acordando crente. Ai, Senhor. Mas vamos voltar lá, meu Deus, o que eu tava falando? Lembrei disso agora. E a gente buscar o Senhor e... Meu Deus, o que eu estava falando? Os 40 dias de doce. Sobre a gente ter o domínio sobre a nossa alma, o nosso corpo, né? E o Espírito reinar, então governar sobre todas as coisas. Então a gente tem esse cuidado. Amém? E o Senhor é tão bom, né? Vai nos mostrando tantas coisas. Então o primeiro objetivo do jejum é esse. É você buscar a consagração. Ah, lembrei o que eu estava falando agora. Era isso, mas também a questão das gangorras emocionais e espirituais. Muitas vezes a gente vem, a conferência de mulheres, fica crente, que nem a Catarina está crente agora. Tadinha. E aí começa, vai e tal, daqui a pouco vai esfriando. Experimenta começar a jejuar. Experimenta começar a realmente buscar com força. Você vai ver que você não vai perder aquilo que você recebeu. É uma grande dica para você. Então, é uma ferramenta poderosa para santificação. Só que, pastora, tá, então é só a santificação? Não, não é só a santificação. É o principal objetivo, é a sua santificação. Posso jejuar por alguma causa? Claro que sim, gente. Nós vimos na Bíblia. Esther, o rei de Nínive. Ali algumas convocações para todo o povo jejuar. A gente leu ali. Então sim, é permitido você fazer jejuns com algo específico. Eu vou jejuar pela minha casa. Amém. Só quando você tirar esse jejum pela sua casa, se organiza. Eu vou tirar um período de oração tal horário. Quando for orar, primeiro ora por você, pela sua santificação. Lembra sempre disso, o pessoal da intercessão sabe. Falo para eles, a gente tem uma escala de jejum diária pela igreja. Mas eu sempre oriento eles, antes de você entrar em oração pela igreja, você vai orar pela sua vida. Para o Senhor te santificar, te purificar, gasta um tempo. E aí depois você vai entrar na intercessão por outra pessoa. Amém? E a gente viu exemplos bíblicos, né? Esther, a igreja primitiva fazia muito isso, né, de estar jejuando por uma causa específica. E agora eu vou também te explicar os 3 tipos de jejum. Existem 3 tipos de jejum. Assim, né? No geral. O primeiro deles é o jejum absoluto. Coloca para mim Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Gente, isso aqui, a maneira que ele fez, 40 dias, foi algo sobrenatural. Moisés vivia o sobrenatural de Deus. Mas é possível nós fazermos sim esse jejum por um período mais curto. É possível. Eu posso fazer ele meio período do dia, né? Não vai fazer das 8 da manhã ao meio-dia, tá? Por favor. Faz ali da meia-noite ao meio-dia, faz 12 horas. Mas eu posso fazer meio período do dia. Só quando você for fazer, realmente determina. Não, eu vou fazer, mas eu vou tomar água. Não, eu vou fazer o total. Eu vou fazer sem comida e sem água. Amém? Vou fazer o dia inteiro esse. Mas sempre tenha a prudência de saber também como é que está o teu corpo. De saber os teus limites. Certo?
eu vou fazer nesse dia, mas vai ser um dia que eu vou carregar peso, que eu vou estar na correria. Será que não vai passar mal? Não vai ficar tonto? Então tenha prudência. Mas o jejum total, ele é assim, realmente, sem água e sem comida. Só que a orientação é o quê? Por um período curto, ok? Tem o jejum normal. Mateus 4:2. Mateus 4:2. Esse é o jejum normal. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui é o jejum que Jesus fez, onde ele foi levado pelo Espírito e foi tentado por Satanás. Deixa claro que ele teve fome, ele não teve sede. Então, provavelmente, ele tomou água nesse jejum. Esse é o jejum normal, onde você se abstém apenas de alimento. Apenas de alimentos. E aí você pode fazer de mais dias, com certeza. Pode fazer um dia inteiro, 2, 3. Ok? Depois tem o jejum parcial. Mateus capítulo 3, versículo 4. Mateus 3, 4. Olha o que diz. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele se alimentava, mas era restrita a alimentação dele. Era restrita, porque ele fazia um jejum parcial. Também tem outro, Daniel, capítulo 1, versículo 12. Daniel 1, 12. Que é bem conhecido, né? E tem uma dica também, tem um livro, que foi um dos livros que eu estava lendo para poder preparar essa ministração, que é O Jejum de Daniel. Bem legal, tem até receitas dentro dele. Bem legal. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Então aqui ele restringiu. Ele comia apenas vegetais e água. Coisas da terra. Então esse é um jejum parcial, onde você... eu quero fazer vários dias, ou então eu vou estar trabalhando, tal, mas eu preciso fazer um jejum. Então eu vou passar o dia comendo só frutas e legumes. Amém? É um jejum parcial. Só que lembra, não é só para ficar sem comer ou comendo parcial. Tira um período de oração e de leitura da palavra. Esse é o jejum que você pode fazer, que é o parcial, que é somente sobre alguns alimentos específicos. Existe também, além desses 3, a convocação para jejum, o jejum coletivo. O que é isso, pastora? É quando você está dentro de um ministério, e lá no ministério, estou no diaconato, né? O líder do diaconato falou que a gente vai estar jejuando essa semana por tal objetivo. Se você faz parte desses ministérios, se submeta. Eu não senti de jejuar. Não é para você sentir, é para obedecer, amém? Que a gente tem essa, né? Não senti, não tive direção de Deus. Tá, então por que você está debaixo de uma liderança? Por que você está no ministério? Você é tão independente assim? Se você está dentro de um ministério, você tem uma autoridade estabelecida por Deus na sua vida, e você vai se submeter a ela. Porque você entende que foi Deus que colocou. E você sabe que Deus usa a vida dela para ministrar a sua vida também. Amém? E você vai ser leal, dar os braços e vai jejuar junto. Para com esse negócio de ser independente. Deus não falou comigo, eu não vou fazer. Então tá, você me Deus, né? Jesus, misericórdia. A igreja teve uma convocação. O apóstolo André trouxe uma convocação para a igreja. Nós estaremos jejuando esses dias, tal. Não sei se é para jejuar. Amém, você já entendeu, né? Então, quando tem um jejum, uma convocação, faça. Se submeta, vai ser bênção para a sua vida. E a gente vê isso na Bíblia, a gente leu ali. Convocações nacionais de jejum. Então faça. E isso é bíblico. Verdades espirituais sobre o jejum. Entendemos o que é o jejum, qual o objetivo, como eu posso fazer. E agora, quais as verdades espirituais? Além de, submeter aí minha alma, minha carne, fortalecer o meu espírito. Eu quero te dizer que a oração, uma vida de oração, vida de oração mesmo, não é aquela oração que você está lá tomando café, Jesus abençoa o meu dia, está dirigindo, glória a Deus, faça essa oração, fala com Jesus o dia inteiro. Eu sou assim, estou falando com Ele o dia inteiro.
Mas a vida de oração é quando você para tudo e vai orar. Agora eu vou parar tudo, celular longe. Senhor, eu estou aqui. Essa vida de oração, essa entrega, esse tempo que você gasta na presença dele, isso vai liberar unção sobre a tua vida. Isso vai liberar unção sobre a tua vida. Além de tantas coisas que acontecem na oração, que é a intimidade, sentir a presença dele, ter direções de Deus. Gente, é fantástico ter uma vida de oração. Fácil não é, porque a gente olha o nosso dia, tem tanta coisa para fazer. Mas ontem foi a Lu Alone, acho que falou algo que marcou meu coração. Ela disse: como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Forte, né, Ruth? Isso acabou comigo. Ai, minha vida é corrida e tal. Como eu vou dizer pro dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Meu Deus, é um absurdo. Então tenha uma vida de oração. E quando você vê um homem e uma mulher que tem unção, saiba que é uma pessoa que ora. Saiba que é uma pessoa que ora. Não fique pensando: nossa, qual o segredo dela? Ai, Jesus derramou mais sobre a vida dele ou dela. Não, é uma pessoa que ora. Então a oração vai liberar unção. Agora o jejum vai liberar poder. Poder de Deus. Eu quero que você venha ansiar por isso. Pelo poder de Deus, sim. Sabe por quê? Não para você ter aplausos ou as pessoas olharem: uau, que poder de Deus. Não, porque a glória é dele. É ele quem faz, gente. Mas através do poder de Deus nós podemos libertar os cativos. Nós já estivemos cativos um dia. E quão maravilhoso é ser liberto. Através do poder de Deus pode vir a cura. Cura física, cura na alma. Poder de Deus. E nós como igreja temos que ansiar pelo poder do Senhor. Não só aqui dentro, mas lá no teu trabalho. Lá onde quer que você esteja. Você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Você falar do amor de Jesus. Aquela pessoa que está possessa, está cheia de demônio. De repente ela entender e ser liberta. Poder de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar um jejum. Se consagrar. Jejuar ao Senhor. Fortalecer o nosso espírito. Para que quando nós venhamos compartilhar do amor do Senhor, venha vir poder do alto. E assim nós possamos alcançar as pessoas. Amém? Queridos, todas as religiões, se você for estudar, todas as religiões jejuam, porque há poder no jejum. Eu estive mês passado na África, e lá tem muitos muçulmanos, e nós pegamos bem o período do Ramadã. Para quem não sabe, o Ramadã é o período de jejum dos muçulmanos. Eles jejuam 40 dias. É um tapa na nossa cara, né? Todos os muçulmanos. 40 dias, eles ficam o dia inteiro em jejum. Alguns, eles ficam até as 6 da tarde e à noite eles comem. Alguns ficam até a noite sem comer. E lá na base missionária onde nós estávamos, tem vizinhos ali muçulmanos. E à noite nós ouvíamos as orações deles. Eu falei: é um tapa na nossa cara, que a gente não faz nem metade disso. E eles estão lá, se fortalecendo. As trevas estão se fortalecendo. E o que nós, filhos da luz, estamos fazendo? Vivendo a nossa vida, com os nossos probleminhas, com as nossas coisas. Quero te dizer que o propósito que está sobre a sua vida é maior que a sua vida. Ontem a gente pegou a mulherada nisso. Foi uma conferência muito diferente. Geralmente é cura e chora. E meu Deus, nada disso. Foi chamar a mulherada para responsabilidade. Nós estamos vendo que a coisa está estreitando. Que os dias são maus e a Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos proclamar o Evangelho até que Ele venha. Mas a gente está tão preocupadinho com a nossa vida, né? Tão preocupadinho com tanta coisa. Faz que nem Isaías nos orienta em Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Quer fazer a obra, proclamar, cuidar de vidas, e aí a tua cura virá. Ele declara isso, né? Então se você quer cura, quer libertação para a sua casa, comece
a se posicionar no reino. E você vai ver que tudo aquilo que você tanto tem pedido vai começar a acontecer. Amém? Ontem a pastora Lu contou o testemunho dela. Gente, incrível. Ela estava com uma doença incurável. Sabe o que é uma doença incurável? A qualquer momento você pode morrer. Bem que todos nós estamos nessa, né? Só Deus sabe o nosso dia amanhã. Mas você carregar uma doença e sentir dores e tomar medicação e todo mundo ao redor com medo, o que vai acontecer? E ela decidiu não parar. Não parar. Toda roxa, com dores, não parar. E aí ela vê uma pessoa enferma e ela vai orar por a pessoa enferma, sendo que ela está doente. E sabe o que acontece? Vou resumir, mas depois você ouve com os detalhes. Ela ora por um homem que estava lutando por um câncer, acho que há 11 anos, né? Era isso. E ela, com aquela doença incurável, raríssima, ora por ele, chora aos pés dele, pede a cura do Senhor. E os dois são curados. Então para de, eu não posso, mas olha como é que eu tô. Vai e obedece. Cumpre o propósito que está sobre a sua vida. Que quando você menos esperar, aquilo que você tanto anseia vai vir. Amém? Então nós precisamos nos despertar para a questão do jejum. O jejum, ele acessa o nosso espírito, nos deixa mais sensíveis às coisas de Deus. Eu achei uma definição interessante nesse livro sobre o jejum de Daniel, que ela disse, uma definição interessante acerca das verdades espirituais sobre o jejum. Trata-se de uma escolha intencional de baixar o volume do barulho do mundo e concentrar-se em seu relacionamento com o Pai. Baixar o volume do mundo. Não, eu preciso jejuar. Queridos, tenham a prática do jejum semanal na sua vida. Não espera a coisa apertar. Mas tenha semanal. Não, todo dia tal eu vou jejuar. E separa esse dia para você jejuar, para você buscar o Senhor, para baixar o volume do mundo e se conectar com o Pai. Amém? E agora eu vou te trazer chaves poderosas. Algumas chaves que nós temos na Bíblia e que a gente não usa por falta de entendimento. Mas hoje eu vou te trazer o entendimento, amém? Existem, deixa eu ver, acho que são 3 tipos de jejum específicos que são chaves espirituais para temas específicos. O primeiro deles é o jejum de 3 dias. O jejum de 3 dias. Por que, pastora, 3 dias? Gente, não é algo místico, tá? Por favor. Não é um amuleto. É uma chave espiritual. É um código que a Bíblia nos dá. Trata-se de um jejum normal, que você vai se abster de alimento, mas pode tomar água. E é o exemplo que a gente traz aqui. Eu não vou ler o texto, mas é o exemplo de Esther. Lembra? Esther estava ali, o povo estava para ser destruído e todo mundo desesperado. O que vai ser dos judeus? Vão aniquilar os judeus. Então Esther, usada por Deus, convoca um jejum de 3 dias. Ali ela faz 3 dias sem água e sem alimento. Você pode fazer, porque até 3 dias o corpo aguenta, tá? Mas tenha prudência, né? Analisa o teu corpo, entra em Deus se realmente é para fazer. Mas eu oriento sempre fazer ele apenas de alimento e ficar com a água, ok? Mas tem o exemplo de Esther e o exemplo de Paulo. Lembra Paulo? Paulo perseguia, os judeus. Ele era um fariseu, até que ele está indo para Damasco e quem aparece para ele? Jesus. E ele fica cego. E durante 3 dias ele faz um jejum. Diz a palavra que ele não comia. Foi um jejum. E esse jejum é um jejum de causas urgentes. Quando você faz 3 dias. É o jejum de tiro curto. Que quando está fazendo, claro, parece uma eternidade, né? Vou morrer. Mas é o jejum de tiro curto. É o mais curtinho, 3 dias. Realmente se abstendo de alimento. Mas é de causas urgentes. Porque a causa de Esther era urgente. O povo ia morrer. A causa de Paulo era urgente. Eu estou cego. Então esse jejum é um jejum de causas urgentes. Ele resolve crises. Abre a visão espiritual. Vem com milagres.
Está orando pela salvação de um familiar? Faz um jejum de 3 dias. Para Deus abrir a visão dele, como abriu a de Paulo. Está com uma causa urgente na tua casa? Entra no jejum de 3 dias. Você vai ver que muita coisa vai acontecer. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Nós estávamos passando um tempo de privação muito difícil. A gente sabia que era treinamento de Deus na nossa vida, mas estava difícil. Orando muito, jejuando, buscando ao Senhor. E aí vem um profeta e diz: eis que eu vejo uma tempestade vindo sobre vocês. Eu cheguei a sentar, fiquei mole. Eu falei: Deus, até agora eu tô aqui forte, mas vem com a palavra que vai vir tempestade, Senhor. Sabe quando você, aquele tempo assim, já contei muito aqui. Te acordava de manhã, abria a caixa de leite, era a última, e eu tinha criança pequena. E eu tinha que orar: Senhor, não tem leite, manda provisão. E era todo dia, pedindo provisão. Quantas vezes íamos fazer visita pastoral, já éramos pastores auxiliares lá em Joinville. Íamos visitar alguma família da igreja e tal, ministrar a vida deles. No final: ai pastor, preciso entregar algo, Deus mandou fazer algo, não se constranjam. Não, o quê? Aí descia com a gente, apartamento, abria a porta-mala do carro cheio de compra de mercado. E eu, meu Deus, eu não tinha nada em casa. Inúmeras vezes. Olhar guarda-roupa, minhas filhas, chegando inverno assim, não tinha uma roupa para usar. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E ao invés de ficar reclamando, ficar angustiado, eu ia orar: Senhor, preciso. O que eu faço, Senhor? Me dá uma estratégia, levanta alguém. E eu orar, pedir ao Senhor. No mesmo dia, eu lembro que veio uma irmã que morou no Japão, e ela trouxe umas roupas do Japão para a filha, mas chegou, não serviu. E era toda a numeração de uma das minhas filhas. 2 sacolas cheias de roupa, vinda do Japão, lindas as roupas. E assim a gente viveu muito tempo. E aí de repente vem um profeta, e esse que eu vejo uma tempestade. Eu, Senhor, não tem mais fôlego não. Mas eu falei: se eu ficar reclamando, não vai adiantar nada. Vou entrar na murmuração, vou perder minha bênção. Quer saber? Eu vou jejuar. Já estou orando bastante, que agora tenho que jejuar. E aí eu fiz um jejum de 3 dias. E eu vou contar um segredo para vocês também. Naquele tempo eu amamentava. Então, não tem desculpa, tá, gente? Eu amamentava, então não podia ficar sem comer. Porque tinha que amamentar minha filha. E eu falei: Deus, mas eu preciso jejuar. E o Espírito Santo me soprou no meu ouvido: faz jejum. Come só coisas líquidas. Comida mesmo, mas líquida. Eu, verdade. Parece boba, então você nem ficou sem comer. Gente, no segundo dia eu queria morder alguma coisa. Preciso morder. Faz jejum só de líquido que você vai ver. Vontade de morder, de mastigar. Só papinha, só. Parece bobo, mas foi o que eu podia fazer. E ali orando e buscando ao Senhor, colocando aquela causa diante de Deus. E aí naqueles dias Deus me deu um sonho. Vou resumir o sonho. Nesse sonho vinha uma tempestade. Eu corria para buscar as minhas filhas na minha mãe. E aí quando eu chegava lá, minha mãe falava: Carol, mas olha. Eu falava: mãe, me dá as meninas, porque tá vindo uma tempestade. Ela: não, Carol, olha, a tempestade já passou, nem foi tão forte assim. E aí o Senhor falou para mim: o teu jejum aplacou a tempestade. Então se você está com uma causa difícil na tua casa, você está orando por um familiar, por um filho, uma causa impossível, uma causa urgente, faz um jejum de 3 dias. Faz um jejum de 3 dias. E clama ao Senhor. Você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer. Amém? Esther e o povo fizeram, e Deus deu salvação para o povo. Paulo fez, e ele entendeu o que estava acontecendo, e se tornou um dos maiores apóstolos que nós vemos. Então é poderoso. Outra chave: jejum de 21 dias. Esse é um jejum parcial, que nós aprendemos ali com Daniel, né? 21 dias. Daniel jejuava muito. Era um homem muito inteligente, um príncipe, muito usado por Deus. Deus deu muita revelação para ele. E ele fez esse jejum de 21 dias. O jejum de 21 dias é para trazer entendimento e revelação.
Porque ele não consegue entender uma revelação que Deus deu para ele. Então ele fica sem comer 3 semanas, 21 dias. Então vem a revelação. Então se você está vivendo um tempo de transição, um tempo em que você está em dúvida com o teu trabalho, com o teu negócio, com a tua casa, entra num jejum de 21 dias. Para você discernir o que está acontecendo. Mas esse é um jejum parcial. Lembra o que é o jejum parcial? Você vai restringir alguns alimentos. Eu chamo até ele um jejum de delícias. Não que vegetais não sejam delícias, né, gente? Claro que é. Eu gosto de comer salada, verdura. Amo. Lá em casa a gente come muita fruta. Mas assim, né? Um chocolatinho, um pão de queijo, um macarrão, uma lasanha, um queijo. Gente, eu amo comer queijo. E aí então esse jejum você abre mão dessas delícias e vai só para verdura, só para fruta, coisas da terra. E aí, né, pesquisa antes. Por exemplo, arroz e feijão pode comer, porque é da terra. Então você não vai passar fome. E ele é ótimo, porque ele realmente vai limpar o teu corpo. É uma bênção esse jejum. Mas a chave dele é o quê? Trazer entendimento, trazer revelação. Então se você está nesse período de muita confusão, meu Deus, eu não estou entendendo o que Deus está me dando, eu não estou entendendo esse tempo, vai jejuar. O que mais vem gente para mim é, no final do culto, ou mensagem no WhatsApp, ai pastor, eu estou passando uma situação assim, não estou entendendo, me ajuda. Querida, jejua. Ora e jejua, Deus vai falar contigo. Não sou eu que vou te dar resposta. Faz um jejum de 21 dias. E você não vai passar fome, você vai passar vontade. Amém? Só vontade. Mas fome não vai passar, não vai morrer. É o jejum que mais cura o corpo. Sabia? Comprovado. 32 doenças podem ser curadas através de jejum de 21 dias. Com frutas, verduras, né? Coisas da terra. Alivia a tensão do cérebro e elimina toxinas. É poderoso. Amém? Claro que você pode fazer, gente, é você e Deus, tá? Vou fazer o jejum mesmo de Daniel 21 dias, ok. Ai, pastor, eu estava olhando a minha agenda e não vai dar para fazer. Eu queria tanto fazer o jejum de Daniel, mas não é possível porque eu vou ter por exemplo, vou ter um evento tal, vou receber visita, ou então eu vou estar na casa de alguém, eu não quero fazer desfeita, e agora? Mas eu precisava fazer esse jejum. Então eu vou te dar uma dica, um conselho. Faça, mas determina, vou fazer 21 dias sem tomar o café da manhã. Vou fazer 21 dias sem o almoço. Ou vou fazer 21 dias com uma refeição no dia. Amém? A chave é os 21 dias. Certo? Você pode fazer assim. Não precisa ficar preso ali o jejum de Daniel, mas o jejum de Daniel é top. Amém? E a última chave que eu quero trazer para vocês é o de 40 dias. Meu Deus, pastor, 40 dias. Claro, se for o jejum normal, que é sem alimento, só com água, tem que ser debaixo de uma orientação do Senhor. Você vê que quando Jesus vai fazer os 40 dias, a Bíblia é clara dizendo que ele foi levado pelo Espírito para fazer. Eu conheço poucas pessoas que fizeram 40 dias normal. Eu já fiz 40 dias, mas parcial. Como eu falei, fiz de doce, já fiz de alimentos específicos, mas não esse total, porque esse esse normal, ele tem que ser também um lugar de reclusão. Você vê que Moisés foi lá para o monte, ficou 40 dias. Jesus também ficou num lugar específico, 40 dias. Então não dá para eu fazer 40 dias e querer ficar fazendo 1000 coisas. Amém? Só que esse jejum, ele vem antes de uma grande revelação. Veja que Moisés foi e Deus deu, então, as tábuas, os 10 mandamentos. Jesus foi e logo depois começou o ministério dele. Então, se Deus está te chamando para esse lugar, pode ter certeza que Ele vai te trazer uma grande revelação. Quando eu fiz, mesmo que não é tão, o normal, de ficar sem alimento 40 dias, foi simples, de doce, para mim foi, nossa, nesse período, além de Deus me revelar o quanto eu era viciada em doce, foi um tempo de Deus me trazer muitas revelações, me despertar para muitas coisas. Então é tremendo o jejum de 40 dias. Ele traz revelações do Senhor. Glória a Deus.
E aqui, para finalizar, eu quero trazer... Tenho certeza que muitos aí pegaram essas chaves. Meu Deus, pastor, eu estou orando por um familiar. Vou fazer 3 dias de jejum. Nossa, pastor, eu estou passando um tempo que eu não estou entendendo, está confuso. Vou fazer 21 dias. Já vou falar com a minha esposa, já vou falar com meu marido. Vamos entrar no jejum de 21 dias. É isso aí, gente. Muita coisa a gente não recebe, não entende por falta de a gente se posicionar. Então, vai para cima. Amém? E aqui eu quero te trazer alguns conselhos antes de jejuar, o que fazer. Não é só sair daqui agora, vou jejuar e vamos lá. Não, calma. Eu achei interessante um conselho nesse livro que eu estava lendo, que ela falou, quando você vai viajar, ou vai tirar férias. Quem gosta de tirar férias? Eu gosto. Eu amo tirar férias, gente. Não é que eu não amo vocês, tá? Mas tirar férias é bom, né? Dormir até tarde, assistir filme, passear, coisa boa. E quando a gente vai tirar férias, geralmente, né? A maioria das pessoas programa, não programa? As férias. Eu vou tirar férias no período tal. Ou sonha, né? E não só sonha e programa, mas assim, o período. Mas determinei o período. O que eu vou fazer nessas férias? Tem aqueles que querem viajar, então já se organiza financeiramente para viajar. Tem aqueles que gostam de ficar em casa, né? Eu vou ficar em casa. Também ficar em casa é bom. É muito bom. Nada melhor que a nossa casa, não é verdade? Mas a gente mais ou menos faz uma programação, principalmente quando a gente vai viajar. Nossa, a gente vai para tal lugar. Nossa, esse lugar tem isso. Tá, então tal dia lá em casa é assim, que é muita gente, né? A gente vai programando tudo. Tá, senta com as meninas. Meninas, a gente vai para tal lugar. Então tal dia a gente vai conhecer tal lugar. O outro dia a gente já vai ficar em casa para descansar. Que filme? Até o filme que a gente vai ver, a gente programa. A gente faz ali, vamos maratonar. Uma vez a gente maratonou aquele De Volta para o Futuro. Sabe? Esse filme antigo, gente. Vamos maratonar tal coisa. Com as crianças lá, filme que dá para assistir com eles, né? E assim que tem que ser, né? E tá em família e tal, e faz uma pipocada, faz uma janta gostosa. Então a gente organiza para aproveitar ao máximo as férias, não é assim? Porque a gente, foi programado, a gente quer aproveitar ao máximo aquele momento. O que vai fazer, para onde vai, o que vai comer e tal. Claro que tem coisas que acontecem ali no meio e acaba indo para um lugar, outro, mas a gente programa. E com o jejum não pode ser diferente. Porque eu vou jejuar tal dia, esses dias e beleza. E não organiza. Organiza o teu jejum. Tá, eu vou jejuar então 21 dias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar minha agenda. Meu Deus, esse dia que eu tenho um casamento. Meu Deus. Eu tenho que estar ciente que eu vou entrar no casamento. E se é 21 dias de jejum de Daniel, eu vou comer só salada nesse dia ali. E aí eu já vou me preparando. Tá, vi ali a agenda, ok. Então nesses dias todos eu vou estar jejuando. Que horário do dia eu vou orar nesse período? Eu vou orar 3 vezes ao dia. Não, eu vou conseguir orar só uma vez, mas aí eu vou ficar ali 1, 2 horas orando. Legal. Tá, o que eu vou ler enquanto eu jejuo? Leia a Bíblia. Mas determina que livro da Bíblia. Senhor, que livro da Bíblia? Já que eu estou fazendo jejum de Daniel, eu vou ler Daniel. E aí gasta tempo realmente estudando. Pega estudos, pega livros e tal. Para que o teu jejum venha a ser algo poderoso. Então organiza o teu período de jejum. Não faz de qualquer jeito. Vou fazer esses dias, vou ler tal coisa, vou orar tal horário. É isso. Eu vou ver menos TV. Nesse período eu vou aproveitar, vou tirar um pouquinho o Instagram. Quero estar focada. Faz isso. Também trouxe aqui, 3 perguntas que você tem que fazer para si mesmo antes de jejuar. Primeiro deles, esse jejum foi dado por Deus? Sim. Vou fazer 40 dias. Ou então até vou fazer os 21 dias de jejum de Daniel. Ora, pede confirmação de Deus também. Porque muitas vezes o teu corpo não está preparado para isso. Eu já quis fazer alguns jejuns bem doidos. Deus falou, não, começa com um menorzinho. Você não vai dar conta. Você vai fazer voto de tolo. Deu, verdade. Então faz essa pergunta. Foi Deus que me deu? Segunda pergunta. Quais os motivos desse jejum? Tá, por que eu estou jejuando? Não tem motivo específico, é para consagração. Então amém. Não, eu vou orar, né? Deus me levou para jejuar pela igreja. É por isso, ok. Terceiro, quais os resultados que eu espero alcançar do meu jejum? Sim. O que eu preciso?
Eu vou fazer 21 dias, eu preciso de uma resposta. E aí você vai ficar atento durante esse jejum o que Deus tem falado com você. Amém? E para encerrar, Mateus 6,16. Coloca para mim, por favor. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Não saia proclamando: gente, estou jejuando, tá? Não me oferece comida. Meu Deus, amiga, tá tão difícil. Estou fazendo jejum de doce agora. Estou fazendo jejum disso, jejum daquilo. E fala de comida. Não fica falando de comida. Não fica assistindo coisas de comida. Estou em jejum, vou ver MasterChef. Você vai cair. Né? Estou em jejum, vou lá ver os confeiteiros. É secreto. É você e Deus. Me ofereceram. Não, querida, obrigada. O que você não quer? Não quero, obrigada. Amém. É você e Deus. Ok? Vamos colocar de pé? Que você venha sair daqui inspirado em estabelecer um jejum pelo menos semanal. Semanal. Nós precisamos. Queridos, a guerra está grande. Você já percebeu que a guerra está grande? A guerra espiritual está grande. Lá fora, nas escolas, no trabalho, em todos os lugares. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós vamos ser levados por qualquer heresia, pelo desânimo. E nós precisamos estar no Senhor, fortalecidos em Deus. E também para proclamar as boas novas para aqueles que estão indo para o inferno. Deus conta com você. E não dá. Ontem eu falei para as mulheres sobre ser uma voz. Todo mundo quer ser uma voz, quer, fazer a diferença. Mas não dá para ser de qualquer jeito. Tem que ter santidade, tem que ter busca, tem que ter posicionamento. Porque o reino de Deus não é brincadeira. E Satanás não vem para brincar. Acho que você já deve ter percebido isso. Vamos orar? E enquanto eu oro aqui, eu queria pedir a você, realmente fale com Deus e faça uma aliança com Ele, de buscar mais santidade, de buscar mais consagração. E você vai ver que, como eu falei, a oração libera a unção, o jejum poder. E eu sonho com um dia em que essa igreja, nós vamos ver um mover do poder de Deus. Mas não porque os pastores oram e jejuem, glória a Deus. A gente tem buscado e cada vez mais ensinado isso, mas a igreja toda, para mim e para você também, experimentar o poder de Deus. Na sua casa, você orar pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, ele ser curado. Vocês experimentarem desses milagres. Amém? Esses dias a gente orou por algo e aí até a Catarina falou: não, mas eu vou orar. Ela orou, falou: viu, mãe, porque eu orei. Eu falei: glória a Deus, filha. Os nossos filhos experimentarem isso. Então faça essa oração, faça uma aliança com Deus de posicionamento, de realmente estabelecer o jejum sobre a tua vida, no mínimo semanalmente. Se você entendeu que precisa fazer uma dessas chaves, seja 3 dias, 21 ou 40, ore ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa chamada que o Senhor nos dá nesse dia. E como foi o tema dessa manhã, cultura do jejum, que essa venha a ser uma cultura, Senhor, nessa igreja. Porque essa é a cultura do teu reino, onde nós tampamos a nossa boca para o alimento, para que nós venhamos ser cheios do nosso espírito. Desperta-nos, ó Deus, a realmente estabelecermos no mínimo um jejum semanal, a buscarmos uma consagração diante de Ti. Paizinho, eu sei que muitos aqui vão pegar essas chaves e vão estabelecer jejuns de 3 dias, de 21, de 40. Senhor, mostra a eles, confirma ao coração aquilo que eles precisam fazer a esse tempo. E que eles possam experimentar do poder de Deus nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, traz entendimento quanto ao que eles têm pedido. Fala com eles, que eles venham experimentar o sobrenatural do Senhor. Porque nós servimos a um Deus que é
sobrenatural. E que esse sobrenatural esteja sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, Espírito deles. Enche eles de ousadia. Enche a cada um dos teus filhos de ousadia. Que nenhuma seta de Satanás venha paralisá-los ou desanimá-los, impedi-los de seguir com jejum, não. Mas que eles venham ter os olhos no Senhor e estabelecer essa prática espiritual tão poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fazer a tua vontade, estar na tua presença. Sim, abrir mão de muitas coisas para estar na tua presença. Abrir mão até mesmo dos alimentos para estar na tua presença. Senhor, e que nesse lugar o Senhor venha trazer revelação. Senhor, venha trazer revelação do céu, maná do céu sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que assim seja sobre a sua vida. E invista em leitura sobre jejum, pregações sobre jejum, para que a cada dia você venha aí para esse lugar. Você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer na tua vida e através de você.